Olá! No vídeo de hoje, Docência no Ensino Superior, Aspectos Didáticos Pedagógicos, realizaremos uma conversa sobre as comunidades de aprendizagem profissional ou comunidades de aprendizagem com o professor João. Professor João, a partir das pesquisas sobre as comunidades de aprendizagem profissional ou comunidades de aprendizagem que você tem se engajado, como você visualiza a aplicabilidade dessa metodologia na UTF-PR? Boa tarde. Eu tenho feito pesquisas sobre a formação de professores iniciantes, ou orientado pesquisas sobre a formação de professores iniciantes, e também de professores experientes no contexto do trabalho deles. Daí a ideia de comunidade de aprendizagem profissional, que também pode ser incorporada no curso de graduação de um estudante em nível acadêmico. Quanto à aplicabilidade desta concepção no contexto da UTF-PR, eu visualizo como possível entre profissionais, professores que ministram alguma componente curricular, disciplina, no mesmo campi ou em campings diferentes. Isso também funciona no contexto da educação básica. Nesse sentido, essa metodologia, essa concepção metodológica dentro da UTF-PR, ela permite, sob dois aspectos, a meu ver. Um deles é a dimensão tecnológica que a instituição tem e precisa cada vez mais intensificar no seu trabalho. O outro aspecto é pelo fato de ela existir numa concepção multicamp. Portanto, muitas disciplinas são trabalhadas, tratadas em diferentes lugares do Estado, mas também porque há componentes curriculares que permitem esse tipo de trabalho coletivo e colaborativo, seja entre profissionais que estão atuando nos diferentes campi, ou mesmo numa só disciplina entre professor e seus estudantes. E quais os recursos necessários para o planejamento utilizando a metodologia das comunidades de aprendizagem profissional? Quanto a esses recursos, eu vislumbro que eles se dão em duas categorias, né? Os recursos materiais e os recursos imateriais, não materiais, que devem ser levados em conta. O que é recurso não material? É a confiança, transparência no desenvolvimento das ações e o compromisso. Portanto, este é um recurso necessário para o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem profissional, mas também de uma comunidade de aprendizagem. Estas duas, elas têm dimensões um pouco distintas a depender do referencial teórico e de como elas estão sendo implementadas. Nesse sentido, a confiança, ela é uma condição, ela é um recurso imaterial que precisa ser considerado na constituição de uma comunidade dessas. A transparência entre as ações, ou seja, como todos os membros da comunidade são notificados das mudanças que vão acontecendo, é outra necessidade que ela funciona como um recurso que precisa ser atendido para o seu funcionamento. Mas também o compromisso, né? Ou seja, de ninguém deixar ninguém na mão, é uma condição sine qua non para a existência de uma comunidade. Nesse sentido, também a gente tem que ver que outro recurso não material, ele diz respeito à mudança de atitudes que os participantes precisam estar disponíveis a enveredar-se por esse caminho. Portanto, do ponto de vista não material, os recursos são os que eu elenquei antes, mas também, portanto, comportamentais, mas também existem os recursos atitudinais que precisam ser desenvolvidos numa comunidade. Do ponto de vista tecnológico, seja ele físico, seja ele virtual,
o recurso para o funcionamento de uma comunidade nos tempos atuais são necessários de serem considerados como possíveis, ou seja, eu preciso, para trabalhar numa comunidade, se ela for virtual, essa comunidade ela precisa ter condições de funcionamento sem nenhum tipo de intercorrência que leve a um dano, a um prejuízo da comunidade. Portanto, a condição material ela se faz fundamental e do ponto de vista de que estamos numa universidade tecnológica, o recurso tecnológico de mídias e de acesso à informação e comunicação em tempo real se fazem muito necessários. Não existe comunidade de aprendizagem quando eles não estão no mesmo ambiente, seja ele físico ou virtual. Portanto, a comunidade ela precisa funcionar de forma remota, síncrona. E como realizar o planejamento utilizando o modelo da CAP nas disciplinas? O planejamento ele acontece quando esses diferentes sujeitos, o professor e seus estudantes, numa comunidade de aprendizagem, ou entre professores, quando eles estão operando em distintas comunidades afastadas, por exemplo, ele precisa ocorrer de modo metódico, portanto, é necessário ser muito sistematizado, é necessário que haja uma periodicidade levada a sério, portanto, não são encontros que ocorrem casualmente, de vez em quando, não, eles precisam ocorrer com uma pontualidade e frequência próxima. É necessário, então, que este planejamento ele ocorra tendo a figura de uma pessoa que coordena ou que lidera temporariamente esse processo, ou entre professores haveria um líder, ou entre estudantes haveria um líder, e essa tarefa, então, ela é dividida, mas também a tarefa entre os membros da comunidade, ela precisa ser dividida coletiva e colaborativamente. Nesse sentido, é importante notar que, nesse processo, todos têm o compromisso de um lado, a responsabilidade de outro, de não enfraquecer a rede. Todos estão assumindo um papel de acesso à informação que é tramitada no grupo, mas também a necessidade de nunca deixar o parceiro do trabalho na mão. Portanto, esse planejamento austero, digamos assim, ou rigoroso, metodicamente rigoroso, ele precisa ser considerado. Daí, uma possibilidade de planejamento, ela funcionaria num ciclo de 4 etapas. O planejamento das atividades é desenvolvido coletiva e colaborativamente. Depois existe a ação, quando se coloca isso em prática, mas também depois é necessário que, após cada ação, haja um registro das ocorrências dessa ação perante o que foi planejado e, portanto, se parte para um quarto momento, que é o momento que todos voltam a discutir o que foi planejado, o que foi executado, o que foi registrado após essa execução e, nesse novo planejamento e análise do que foi feito, se prospecta o próximo ciclo de atividades. Portanto, uma rigorosidade metódica possível é essa. Mas há outras, vários trabalhos pelo mundo têm mostrado que há outras formas ou modelos de se trabalhar coletivo e colaborativamente dentro de uma comunidade de aprendizagem ou dentro de uma comunidade de aprendizagem profissional. E quais disciplinas poderiam ser potencializadas a partir da CAP? Bem, as disciplinas mais proeminentes para esse tipo de trabalho são disciplinas que têm a prática como possibilidade mais direta, né? Ou como objetivo. Neste caso, então,
disciplinas que estão focadas na atividade de projetos, disciplinas de projetos, qual curso seja, são possíveis, porque elas são muito abertas e os professores abrem muito a disciplina para os estudantes poderem opinar. Então, elas já têm um perfil, uma condição prévia interessante para desenvolver esse tipo de concepção. Também as disciplinas que têm o caráter de desenvolver o estágio, ou o próprio estágio. Entretanto, neste caso, é necessário que essa comunidade de aprendizagem não ignore o parceiro que está fora da instituição, por exemplo, o supervisor de estágio. Então, é necessário considerar que este também é um ator importante dentro dessa comunidade e como integrá-lo nesse papel, porque ele está fora da universidade, o estágio é desenvolvido fora da instituição de ensino. Do outro lado também, a gente pode ver que disciplinas que miram em metodologias ativas também permitem esse tipo de trabalho de comunidade aberta. Ela é fechada no número de participantes, mas ela é aberta no sentido do seu funcionamento. E aí a gente também começa a perceber que disciplinas que têm a condição de se relacionar com a extensão, portanto, a curricularização da extensão, começam a ter esse potencial também de análise coletiva, colaborativa dentro de uma comunidade de poucos participantes. Quando eu falo pouco participantes, eu quero dizer que você pode ter dentro de uma sala de aula 30 estudantes, mas você não vai fazer uma CAP com 30, você faz diferentes grupos para se desenvolver essas comunidades. Portanto, é necessário ter esse cuidado também quando as turmas são maiores. Mas em algumas disciplinas, no meio acadêmico, há poucos estudantes. Neste caso, a CAP fica mais favorecida porque você vai ter aliás, você terá poucos grupos funcionando. E como estabelecer e firmar parcerias para o desenvolvimento de uma CAP? Essas parcerias, elas funcionam de forma mais célere quando estão na mesma instituição. Entretanto, nem sempre os parceiros mais interessantes estão na mesma instituição quando, por exemplo, você quer desenvolver diferentes comunidades de aprendizagem e cada uma trabalhando no seu tempo, todas estão trabalhando de forma paralela ou de forma simultânea, e há dados momentos que você queira integrar o trabalho entre elas. Então, quando a CAP funciona só na dimensão de uma disciplina ou de um professor, esse funcionamento ele é integrado muito mais entre os estudantes. Mas quando você tem duas disciplinas, uma ofertada num lugar, outra ofertada no outro lugar, mas que elas objetivam o mesmo fim, é necessário, então, que estas constituições ocorram de modo que o estabelecimento dessas parcerias se dê na formalização desse trabalho, para que, primeiro, todos os seus agentes eles estudem o que é uma comunidade de aprendizagem profissional, para só então aderir. Não há como aderir a uma comunidade ou constituir uma comunidade sem que você conheça bem quais são os fundamentos e quais são as experiências exitosas mundo afora, e aí você estabelece a parceria. Quanto ao formalismo dessa parceria, o que poderá dizer se é necessário enrijecer, né, o nível burocrático dessa parceria é a instituição. Mas se você tem parceiros que têm um nível de confiança bastante elevado ou desenvolve esse nível de confiança bastante elevado, essas parcerias poderão acontecer de forma não burocratizante. Mas quando você vai estabelecer comunidades de aprendizagens integradas entre diferentes instituições, aí o nível burocrático possivelmente será requisitado. Por quê? Porque dependerá de acordos de cooperação entre as instituições, que são formas
de ajustamento da parceria que podem ser exigidos ao professor. Então, colocar dois grupos para interagir, um da universidade A para um da universidade B, dependeria, então, de uma consonância de calendário para desenvolver, de uma consonância de metas para esta disciplina da A para aquela disciplina da B. Portanto, esse tipo de parceria ele se torna um pouco mais burocrático, mas ele não é impossível, ele apenas é de uma dimensão de exigência um pouco maior do nível do formalismo dessa cooperação. E para finalizarmos nossa conversa, quais são as contribuições de uma CAP pós-pandemia? Se olharmos para o aspecto de que a pandemia nos incutiu mudanças no modo de ver o mundo e também, ou sobretudo, nas relações de trabalho, a perspectiva que uma comunidade de aprendizagem ou uma comunidade de aprendizagem profissional nos trazem é essa capacidade que nós desenvolvemos agora de revisarmos os trabalhos ou de revisarmos as formas de realização dos nossos trabalhos. Nesse sentido, como eu já mencionei, a perspectiva de curricularização da extensão, ou seja, tornar a extensão presente no currículo durante a formação do profissional, em que terá que integrar comunidade externa com comunidade interna, é necessário, então, que os participantes produzam um nível de entendimento desse trabalho que unificará pessoas que estão com funções sociais e profissionais distintas, o estudante e o outro que já é profissional em atuação numa instituição externa à universidade, por exemplo, é necessário, então, que eles constituam-se de forma comunitária. Nesse sentido, tanto a comunidade de aprendizagem quanto a comunidade de aprendizagem profissional, elas trazem alguns ganhos, que é a necessidade de sistematizar essas ações conjuntas. Portanto, a pandemia nos traz essa possibilidade de como trabalharmos estando afastados, mas de forma integrada. Um outro aspecto também que é necessário a gente ter nesse trabalho pós-pandemia, digamos assim, é que as redes funcionaram muito bem nesse trabalho durante a pandemia, na integração tanto de logística pelo país afora, pelo mundo afora, tivemos ganhos no consumo quanto à necessidade de adquirirmos bens, e esses bens tiveram que chegar, e, portanto, tivemos que nos integrar a equipes de consumidores de produtos orgânicos, então vimos que é possível desenvolver redes que são boas para todos os participantes que integram essas redes. Então, a pandemia, parece-me que ela trouxe a perspectiva de que nós podemos trabalhar integrados, inclusive trabalhar ou objetivarmos fins integrados quando não estamos no mesmo lugar. Portanto, essas concepções apresentam uma dimensão bastante favorável se olharmos para o contexto da pandemia e o que ele pode nos ter ensinado, mesmo diante de tantas mazelas ocasionadas, diante de tantos problemas ocorridos durante essa pandemia. A gente pode entender que a dimensão do trabalho em comunidade operou como uma forma muito exitosa nesse período bastante difícil que passamos. É isso. Agradecemos as suas contribuições, professor João. Muito obrigada.